motivo, esse painel ele é um complemento ao painel anterior e é muito importante aqui a presença do senhor Andrei Casarini, representante da Sabesp, e da Lúcia Lotari, que é uma especialista em gestão hídrica, coordenadora da Rede Aliança pela Água, que é uma rede que congrega 51 ONGs de direito ambiental. A Laura Capiglione, que é uma jornalista que está fazendo uma cobertura sobre a crise hídrica e atualmente ela tem um site, né, que se chama Conta d'Água, que também congrega vários jornalistas que estão fazendo a cobertura da crise hídrica. E por fim, o Carlos do IDEC, que também está fazendo um trabalho a respeito da transparência dos dados. Então, nesse ponto, esse painel, além de complementar o painel anterior, ele também inaugura o segundo dia do nosso seminário, que vai tratar dos casos pontuais. Enquanto que no dia anterior, ontem, os casos eles foram mais nos aspectos técnicos, né? A gente discutiu sobre aspectos jurídicos da gestão hídrica, políticas públicas e a questão da crise de água e energia. Hoje nós estaremos discutindo questões pontuais. Então, começamos com a transparência dos dados da crise hídrica, depois passaremos para a atuação do Ministério Público, né, no painel da tarde, sobre a crise hídrica, e em especial o destaque da ação civil pública feita pelo Ministério Público contra o uso do segunda parte do volume morto. E, por fim, o painel último seria o painel da crise hídrica e as relações de consumo, e que a gente vai discutir também os casos em voga, em especial a questão da sobretaxa e do racionamento. Bom, daremos agora a palavra de início com a jornalista Laura Capiglione, que ela vai falar sobre a crise de Itu, que, como todos sabem, no ano passado foi um caso muito emblemático e que talvez seja um importante prenúncio do que pode vir a acontecer se não houver a conscientização e a transparência dos dados para todo mundo que está aqui. Então, com a palavra, a jornalista Laura Capiglione. Foi fácil. Bom dia a todos. Obrigada, Thalita, pelo convite. Bom, a mim coube a tarefa de contar um pouquinho para vocês o potencial disruptivo, digamos assim, que a questão da crise hídrica tem dentro de uma sociedade bem organizada, dentro de um lugar que tudo parecia funcionar. A gente tinha Itu, para todos os efeitos, era só a cidade dos exageros, a gente nunca ouvia falar da cidade, era uma cidade tranquila, uma cidade de imigrantes e tal, berço da República, uma cidade, portanto, muito representativa do interior de São Paulo. Em setembro do ano passado, entretanto, açoitado por uma crise de falta d'água tremenda, que levava as pessoas a terem situações de 50 dias seguidos sem água nas casas. O que aconteceu foi uma rebelião popular, uma rebelião séria, uma rebelião grave, que levou donas de casa, levou estudantes a um protesto relativamente violento no centro da cidade. A minha ideia, portanto, é contar como é que se chegou a esse ponto e as medidas que foram, a partir daí, traçadas para resolver o problema lá e acalmar a situação da cidade. Bom, Itu é uma cidade que não é abastecida pela Sabesp. Ela tem o sistema de águas de Itu foi privatizado em 2007. Eles têm uma empresa privada lá chamada Águas de Itu, que é responsável pelo fornecimento de água para a cidade. Diga-se de passagem, essa privatização da água em Itu
ocorreu depois de uma série de crises de abastecimento. Quer dizer, não é um lugar que desconheça a história do desabastecimento de água. E foi apresentada como uma grande solução de todos os problemas. Quer dizer, a partir dali, Itu não sofreria mais com a falta de água. Assim foi apresentada a privatização da coisa. No entanto, o que aconteceu nesse período foi um desleixo completo com a questão da água e uma coisa que a gente está se acostumando em São Paulo, que é essa coisa de a gente atribui tudo a São Pedro, a culpa é do clima, a culpa é do sei o quê, enquanto isso os reservatórios baixando, aliás, reservatórios, são 7 reservatórios em Itu, totalmente assoreados, sem manutenção nenhuma, pires, água, uma lâmina muito fininha de água, de maneira que quando no período de estiagem, os riscos se potencializaram. Bom, a gente pôde ver em Itu exatamente essa situação. Áreas altas, muito parecido com o que está acontecendo em São Paulo. Áreas altas sem água, como uma medida de restrição do consumo. Então, todos os bairros altos de Itu passaram a não ter fornecimento constante de água e alguns chegando até esse ponto, 55, 60 dias sem água. Os restaurantes de Itu, no centro de Itu, os restaurantes de Itu tiveram que fazer isso que a gente está começando a viver aqui. Quer dizer, substituir todos os materiais laváveis por descartáveis, o que aumenta o custo, fechamento de banheiros. A vida social em Itu mudou, quer dizer, se você ia, e a gente foi visitar a Ponta d'Água, né? Fomos visitar casas em Itu, passou a ser uma coisa de uma falta de etiqueta brutal você pegar e pedir para usar o banheiro. Não se podia pedir para usar o banheiro. E ao mesmo tempo não se podia pedir para usar em lugar nenhum, porque nos restaurantes você também não podia pedir porque estavam interditados os banheiros. Postos de saúde fechados, pessoas sem poder cozinhar, sem poder descarregar privada, sem isso e aquilo. Bom, o que aconteceu foi que em setembro, como eu disse, a gente teve a transformação das donas de casa em black blocs, quer dizer, donas de casa de Itu, não é dona de casa de São Paulo, donas de casa de Itu, viraram black blocs, em vez de pedras, jogavam legumes e jogavam ovos na Câmara Municipal. Mas foi uma situação louca, porque a tropa de choque foi chamada, obviamente, para atender essa ocorrência. E houve aquilo que a gente está acostumado, quer dizer, isso numa cidade como Itu. Houve aquilo que a gente já está, aqui em São Paulo, a gente está acostumado, bombas de efeito moral sobre as velhinhas, balas de borracha, bom, essas coisas todas. No dia seguinte, e só no dia seguinte a essa rebelião, não precisa dizer que os vereadores foram hostilizados, também tomaram os ovos e tal, não sei o quê, para ver se tomavam alguma providência. No dia seguinte foi formado o Comitê de Gestão da Crise. Então, nesse Comitê de Gestão da Crise, o líder do Comitê de Gestão da Crise era um coronel da PM de São Paulo, que foi remanejado para lá e ocupava o cargo de secretário da Defesa, secretário de Assuntos da Crise Hídrica, ele era um super secretário, até porque tinha essa característica de ser um homem da segurança pública, né? Quer dizer, um homem, portanto, capaz de lidar com levantes e rebeliões. Esse cara, esse coronel, no entanto, era uma pessoa com uma razoável sensibilidade política, porque ele falou assim, se a gente não dá para continuar tratando essas pessoas como simples rebelados e tal, porque ele percebeu que no meio da confusão, a maioria eram donas de casa. Ele falou, a gente não pode tacar bombas em donas de casa, porque isso aí é, enfim, politicamente extremamente desgastante. Então ele chamou
sociedade civil lá para fazer a administração dessa crise. E ela tinha dimensões enormes, que eu acho que colocam algumas orientações, porque é isso, Itu foi como se fosse um ensaio geral, e por isso que a gente foi para Itu, porque a gente já sabia que tinha esse agravamento da situação hídrica em São Paulo, já se anunciava uma situação hídrica tremendamente desconfortável, que poderia levar também a uma situação de racionamento forte, como a gente ainda está sob risco ainda tem o risco de acontecer, apesar da negação das autoridades de São Paulo, do Alckmin em particular, e hoje na Folha do próprio presidente da Sabesp, dizendo que não vai haver racionamento, em 2015, mas enfim, a gente então foi para lá por entender que Itu tinha essas características de ser um ensaio geral da situação hídrica de São Paulo, o agravamento da situação hídrica de São Paulo, numa pequena escala. Quer dizer, Itu tem 160 mil habitantes, uma cidade média, não é uma cidade é um bairro de São Paulo, menos do que um bairro de São Paulo. Mas, enfim, a gente achou que ali a gente poderia aprender muito sobre como gerir essa crise. Bom, foi só no dia seguinte ao dia da rebelião que foram combinadas as obras básicas que precisavam ser feitas ali, entre as quais a principal era a transposição de um rio, que é a transposição do rio Mombaça, que forneceria a água que Itu precisava ali desesperadamente. Essas obras foram iniciadas em setembro, como eu disse, foram licitadas em situação de emergência e tal, e iniciadas quase em ato contínuo, eram para ter sido encerradas agora em janeiro, mas ainda está em obras, ainda não se conseguiu acabar do todo. Mas houve um alívio por causa das chuvas agora nessa época do ano. E era para ter terminado em janeiro. Mas continua, as obras ainda continuam e não tem prazo para encerrar. A última coisa que eles estão dizendo é que vai ser agora em meados de março e início de abril. Mas, de qualquer forma, também já serve para a gente perceber o quão elásticos são esses prazos de obras públicas, mesmo obras simples, de ser feitas como essa. Quer dizer, na verdade, era um cano que ia passar por cima a maior parte de uma estrada, aliás, como aqui está previsto. Ia passar por cima de uma estrada, ou seja, não tinha desapropriações, aquelas confusões básicas das obras públicas, isso não existia. E, no entanto, ainda assim, eram canos de polietileno, que são enfim, mais ou menos é o padrão, e mesmo assim, ainda não se conseguiu dar conta dessa obra. E foram tomadas algumas medidas assim, do ponto de vista da defesa civil, que poderiam ter sido tomadas muito antes, se esse comitê de crise tivesse sido formado antes. Então, por exemplo, abastecimento de carros-pipa, sequer isso, dos bairros de Itu, sequer isso estava previsto. Quer dizer, a colocação de caixas d'água gigantescas. Então, Itu, que tem um orelhão gigante, começou a ter também caixas d'água gigantes espalhadas pelos bairros e tal. Então, muito de acordo com a fama da cidade e tal, cada bairro tinha sua caixa d'água gigante de 20 mil litros, e em alguns lugares havia também uns containers gigantes com 50 mil litros, mas que só foram colocados depois da rebelião. Isso é que eu acho inacreditável. Quer dizer, a população estava tendo que se contentar em Itu com as bicas da cidade, uma das quais no centro da cidade. Então, cabos-pipa, distribuição desses containers, dessas caixas d'água gigantes, e de um negócio que também começou a tomar conta da paisagem de Itu, que eram como se fossem, desculpa, vou ter que falar de novo a palavra, sacos de leite gigantes mesmo, porque a palavra Itu sugere isso, não sei.
sacos de leite gigantes que eram caixas d'água, como se fossem caixas d'água, mas na forma de sacos de leite, que eram cheias com os caminhões-pipa ali, e a população ia lá e pegava. Bom, o sofrimento para a população foi gigantesco, quer dizer, as pessoas, a gente tinha, as pessoas mais pobres tinham que carregar em carrinhos de pedreiro, carregar a sua cota básica de água, os doentes, os idosos, as pessoas com dificuldade de mobilidade, os aposentados, as pessoas que não conseguiam, tiveram que ficar um tempão até a tomada dessas decisões do comitê de crise, ficar à mercê da caridade, simplesmente da caridade, porque sem água. Então a gente foi numa rua lá em Itu, que é uma rua que tem muitos idosos, muitos doentes e tal, e essas pessoas tinham que ser atendidas pelos vizinhos que levavam um suprimentozinho de água ali para eles. Depois, com a formação do comitê, desse comitê de crise, houve a promessa, que a gente viu que não estava sendo cumprida, mas a promessa de um atendimento para essa população, quer dizer, com a distribuição